Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos demonstrar a utilização da função setSQLReport. Ela serve para você manipular o SQL da sua consulta antes dela ser enviada para o banco de dados. Ela pode ser bastante útil caso você queira criar um relatório e criar, por exemplo, uma ordem personalizada ou definir critérios de filtros diferenciados. Um exemplo, você vai tirar um relatório de contas a receber e quer dar a opção para o usuário para ele escolher se ele quer filtrar por vencimento ou por emissão ou por pagamento. Então, dependendo da escolha que ele fizer, você pode mudar o campo que ele vai aplicar o filtro, ou seja, você vai manipular o SQL antes dele ser enviado para o banco de dados. Nesse exemplo aqui nós vamos fazer uma personalização para o usuário poder selecionar a ordem do relatório. Eu vou definir duas opções e o usuário vai escolher qual opção que ele quer antes de imprimir. Então, com base no mesmo relatório que a gente iniciou no vídeo anterior, nós vamos verificar aqui que nós temos a consulta, correto? Nós temos a consulta e essa consulta ela possui um nome. Então a função setSQLReport, você vai passar o nome da consulta e o SQL e fazer uma concatenação, de acordo com a seleção que ele fizer lá na tela de filtro, para poder passar, no caso, uma ordem diferenciada. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai manipular esse SQL antes dele ser enviado para o banco. Então, antes de fazer isso, nós temos que criar na tela de filtro, na tela de parâmetros, um campo para definir a ordem que o usuário vai selecionar. Aqui nós temos um campo do tipo Combo Box, e eu coloquei aqui os valores sequencial e data, ou seja, ele vai poder imprimir o relatório em ordem sequencial, que é a ordem sequencial de lançamento, ou ordenado por data. Lá antes do envio dessa informação para o banco de dados, a gente vai capturar o valor desse parâmetro e fazer a manipulação do SQL. Então, criado o parâmetro, nós vamos aqui na guia dados, vamos copiar o nosso SQL, dar um Ctrl C, e vamos aqui no evento before open data pipelines, ou seja, antes dele abrir as consultas, eu vou passar a função setSQLReport e fazer a manipulação do meu SQL. Aqui eu passo como parâmetro a minha expressão SQL e aqui eu passo o nome da consulta, que é esse nome aqui, ó. Então vamos passar aqui como parâmetro a consulta. Como isso aqui é uma string, eu tenho que concatenar os campos, passando uma string. Então eu tenho que colocar isso aqui entre aspas e fazer a concatenação. Então aqui nós temos o SQL básico da consulta. Agora a gente vai capturar o valor lá dos parâmetros e fazer uma manipulação dessa consulta. Vamos então aqui criar algumas variáveis para que possamos manipular a consulta. A gente vai criar a variável data inicial, a variável data final, a variável da conta, a variável da ordem e a variável do order by. Tudo vai ser string e eu vou capturar o valor da tela de parâmetro usando a função pega valor campo tela filtro. Eu vou passar como parâmetro o nome do parâmetro que foi criado lá na tela de filtros, e vou fazer isso para os demais parâmetros. Temos o início, temos o final, temos a conta, temos a conta, temos a ordem que ele escolheu lá, e aqui a gente vai fazer uma condição. Se a ordem for igual a sequencial, que foi um dos valores que eu defini lá no parâmetro, vamos voltar lá para você relembrar. Aqui, ó, se a ordem, o parâmetro ordem for igual a sequencial, eu vou receber
um valor, senão eu vou receber outro valor, que seria o que? O campo do order by, né? Então, se for igual a sequencial, a variável order by vai receber o que? Vai receber o nome do campo, ou seja, eu vou jogar essa variável aqui para o meu SQL, né? Eu vou concatenar isso aqui lá embaixo, order by. Se não, o order by, que é a variável, vai receber o que? Vai receber data, né? Se for sequencial, recebe isso, se não, recebe data. Se tivesse são vários valores, você vai colocando o else if, né? Else if ordem for igual a tal, então order by recebe isso. Aí você vai fazendo o else if, encadeando as condições. Como aqui é só duas condições, basta um if else que já resolve. Então o order by eu vou substituir aqui embaixo, né? Vou concatenar a variável order by aqui embaixo e vou tirar essa aqui que era o que estava lá como parâmetro, né? Como padrão. Então aqui eu já tenho resolvido a minha situação do order by. E eu vou aqui no caso montar o meu query, né? A minha expressão de filtro. Porque como eu estou manipulando o meu SQL, eu tenho que passar todas as condições para minha consulta. Ou seja, eu vou ter que manipular ela totalmente. Então o query o que? O query eu vou passar aqui o campo conta, código conta é igual, e vou concatenar a variável que eu criei lá em cima, conta, e movimento caixa ponto data é maior ou igual a minha variável data inicial que eu criei ali em cima, e movimento caixa ponto data menor ou igual a variável dtFim, que é a data final. Aqui tá errado, né? Porque tem que ser depois do inner join, né? Inner join from e aqui eu vou concatenar o meu query. Beleza. Aí e mais a ordenação, né? Então eu vou colocar um espaçozinho bem aqui, porque quando ele concatenar vai ficar junto, vai dar um erro, né? Se eu concatenar aqui essas duas strings aqui, sem ter um espaço, aqui eu estou colocando espaço para não dar problema aqui. Ou eu poderia também fazer assim, né? Se eu não tenho espaço lá, eu coloco um espaço aqui embaixo, para que a string não dê erro na execução. Beleza, aí o que acontece? Na hora da execução, o que vai acontecer? Eu estou concatenando uma variável do tipo string para um campo do tipo string. Isso aqui, no caso, no SQL Server, eu tenho que passar isso aqui entre aspas. Se essa variável conta tiver uma letra, pelo fato do campo ser string, vai dar um erro de conversão. Então eu tenho que enviar isso aqui para o banco com uma aspa simples entre o valor da conta. Então o que eu faço? Eu coloco a aspa dupla antes da aspa simples e coloco uma aspa dupla aqui também, entre aspas simples. O que vai acontecer? Antes da execução do comando, o Task Report vai substituir essa aspa dupla pela aspa simples. Correto? Então, aqui na data vai ser a mesma coisa. Eu terei que passar a data também entre aspas. Então, eu coloco a aspa simples aqui e a aspa dupla aqui, né? E faço a mesma coisa. Pronto. E aqui eu estou garantindo que os campos da minha consulta sejam passados entre aspas. Só que aqui a gente ainda tem um outro problema. No caso da data, quando eu capturar a data lá do parâmetro, essa data vai vir no formato dia, mês e ano. Vai vir nesse formato aqui. Dependendo do seu SQL, da linguagem que você utilizar, isso pode dar um erro de conversão. No meu caso aqui, como eu utilizo o SQL em inglês, eu tenho que passar a data nesse formato: ano, mês e dia. Então o que eu tenho que fazer? Para garantir que não dê erro de conversão, eu tenho que converter essa data aqui para uma data no formato correto. Então eu vou usar a função format datetime e passar o formato correto. Essa função ela exige que você passe uma variável do tipo data como parâmetro. Só que essa variável ela é do tipo string.
Eu declarei ela aqui como tipo string. Então eu tenho que converter ela para data, para que não dê erro de conversão. Vou fazer o mesmo com a data final. E mais o order by. Vamos mandar compilar aqui. Nenhum erro encontrado. Eu vou abrir o profile do SQL para a gente analisar como que esse comando está sendo enviado para o banco de dados. Vou marcar aqui algumas opções que não precisa. Então eu tenho o profile aqui do SQL. Quando eu executar a consulta, a gente pode capturar o comando e ver como é que ele está sendo enviado para o banco. Então vamos executar. Vou escolher a conta e vou escolher a ordem sequencial. Então vamos ver aqui no profile. Olha só, ele passou a conta entre aspas simples, a data no formato ano, mês e dia e ordenou pela ordem. Agora eu vou executar o relatório e vamos colocar aqui por data. Vamos ver aqui no profile. E aqui está o comando data. Ou seja, eu manipulei o SQL antes dele ser enviado para o banco. Isso aqui você pode fazer, né, uma série de combinações. Você pode manipular o SQL do jeito que você quiser. O que você tem que ter em mente é o seguinte. O SQL que você vai passar aqui, os campos que você vai passar, deve existir aqui na consulta já previamente criada. Se você, eu preciso de um novo campo, o que você tem que fazer? Você tem que adicionar o campo aqui, posicionar ele no local onde você quiser e incluir o campo aqui também, ou seja, você vai manipular. Você não pode simplesmente acrescentar o campo aqui nessa expressão e achar que ele vai aparecer já que automaticamente. Você tem que primeiro criar o campo, utilizar ele lá conforme o caso e adicionar o campo aqui também. Senão, no caso, ele vai estar fazendo referência a um campo que não existe, porque você vai estar manipulando ele aqui. Então, a regra clara é o seguinte: se for um campo do tipo inteiro, você não precisa botar aspa dupla aqui para ele jogar a aspa simples. Quando for data, você verifica a linguagem do seu banco de dados para que passe o formato correto. Se você utilizar um banco Access e utilizar uma função de conversão aqui, se depois o relatório for convertido e usado para SQL Server, você pode ter problema com esse relatório. Você vai ter que entrar aqui e fazer a conversão de acordo com o seu banco. Então essa função é bastante interessante porque dá a possibilidade de você fazer relatórios bastante personalizados. Eu poderia simplesmente criar um novo relatório e mudar a ordem. Aí ele teria um relatório ordenado por data e uma cópia do relatório ordenado por ordem sequencial. Seria o mais simples. Só que depois o cliente pede para você alterar um relatório desses, aí você vai ter trabalho dobrado. Você vai ter que alterar no outro também. Vai ter que sempre lembrar que aquele relatório tem um outro igual que só muda a ordem. Então dessa forma você cria um relatório só e dá para o usuário as duas opções. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.